e a todos que nos assistem através do nosso querido Prozebem, nós que fazemos parte do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, dando continuidade a esse precioso estudo. Nós já estamos, no Evangelho de Lucas, já vivenciamos o Evangelho de João. Enfim, é muito gratificante e, à medida que vamos buscando esses conhecimentos, novos horizontes vão se descortinando e, com certeza, ajuda a todos nós. Hoje nós vamos prosseguir com Lucas no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 19, certo? Nos diz o versículo 19 e o 20. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todos as outras ainda esta, a de encerrar João em um cárcere. Vamos fazer uma análise sobre esses dois versículos, nos apropriando de uma obra que a Federação Espírita recomenda muito e faz parte de inúmeros estudos, que é o Evangelho Redivivo. Mas, antes da leitura do Evangelho Redivivo, no seu estudo interpretativo do Evangelho, no livro de número 4, segundo Lucas, a história de João Batista é uma história muito propagada, muito divulgada, E João, como esse precursor e como o último dos profetas que antecederam a vinda de Jesus, ele teve uma missão nobre e árdua, porque ele não queria se distanciar da sua cultura, mas tinha a consciência de que ele iria, com os seus posicionamentos, com as suas convicções, como eu disse, com essa assistência do alto, ele iria, e como assim, foi contrariar muito o poder político e o poder religioso. E isso incomodava, incomodava muito. E por conta disso, dessas assertivas e de suas afirmações muito contundentes, porém recheadas de veracidade, ele foi aprisionado, E Lucas não cita a morte de João Batista. O único que vem a citar e se aprofundar nesta parte triste da história do cristianismo foi o evangelista Marcos, que ele, com muitos detalhes, fala da forma como o João Batista teve sua vida ceifada. Então, assim, a semelhança do que Lucas disse, sem muito se aprofundar, por conta da indignação, deixa eu ver o nome, Herodias, que era a esposa do Filipe, irmão do rei Herodes, João Batista, ele afirmou comportamentos inadequados e isso fez gerar nela uma insatisfação e, por mais que Lucas não cite, eu vou só de forma superficial, em Marcos, lá no capítulo de número 6, versículo de 14 a 29, os que nos assistem podem ler com mais detalhe, mas, na verdade, é que Herodes não tinha intenção de ceifar a vida de João Batista, porque ele respeitava o profeta e eu acredito até por uma questão de exame de consciência. Ele sabia que muito o que o profeta dizia tocava o seu íntimo. Mas, em comemoração à sua data natalícia, ele
movido diante de uma embriaguez, e tendo a filha de Herodíades dançado para ele, o deixou encantado e ela assumiu um compromisso, dizendo que ela poderia pedir o que quisesse que ele iria dar. Ela, inclusive, falando asneira de que daria até metade do seu reino. Ela, sem saber como o que pedir, falou à mãe, e a mãe pediu que ceifasse a vida de João Batista, decapitando o mesmo. E assim foi feito. Muito bem. Para nós espíritas, esta passagem, né, à luz de um estudo, ele diz aqui, através, como eu disse aos irmãos do Evangelho Redivivo, nos diz aqui o autor: João Batista foi, sem dúvida, um espírito excepcional, ainda que, à primeira vista, tenha sido visto como uma pessoa excêntrica. Perambulava pelo deserto, cobria-se com peles de animais e se alimentava frugalmente. Por ter um temperamento incisivo e direto, não agradava a todos, ainda que possuísse uma legião de seguidores fiéis. Assim, não se constrangia em apontar erros de interpretação da lei de Moisés ou comportamentos considerados imorais. Entretanto, a incisiva pregação de João Batista, a movimentação das decorrentes e as críticas que o profeta endereçava, em especial a administração herodiana, visto que Herodes, o tetrarca, tinha relacionamento próximo com a cunhada Herodíades. Tais críticas, publicamente declaradas, o conduziram à prisão por pouco tempo depois do batismo de Jesus. Citando o batismo de Jesus, nós vamos, então, avançar nessa nossa apresentação e vamos para o batismo de Jesus, e Lucas narra em 2 versículos, de uma forma bem simples, em relação a outros textos do Evangelho, né? A exemplo de Mateus, que narra essa passagem com mais detalhes, mas não significa que 2 versículos apenas, mas diante de grande profundidade, e agora nós vamos nos deter um pouco mais. No 21, já no batismo propriamente dito, é dito: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Vou ler o 22 e depois nós vamos discorrer com mais profundidade. O 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pombas, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Muito bem. Nós nos apropriamos de duas obras para desenvolvermos esta parte do Evangelho. Nós vamos citar aqui trechos do Carlos Pastorino, né, na sua obra Sabedoria do Evangelho, volume 1, no capítulo de número 25, e também vamos utilizar a obra O Código do Reino, de João Moutinho, na lição de número 6, Batismo, Interpretações Bíblicas e à luz da codificação kardeciana. Muito bem. Jesus, ele diz que Jesus foi se batizar e orava. Primeira lição do mestre. E observado por João Batista e dito a alguém, e esse alguém disse a Lucas, porque nós sabemos que Lucas, todo o seu evangelho foi um evangelho pesquisado, já que ele não vivenciou o momento, não foi seguidor do mestre enquanto ele estava aqui conosco na Terra. Ora, mas demonstra esse ensinamento de Jesus para todos nós em que, instante oração, em comunhão com o alto, porque sabemos que a prece é uma ferramenta excepcional para nos ligar com o divino, e essa ligação nos fortalece, essa ligação nos protege, essa ligação nos inspira, né, a fazermos melhores escolhas e termos todos nós melhores momentos, certo? Já com relação a
ao versículo, o finalzinho do versículo 21, e o céu se abriu, né? E dele desceu o Espírito Santo sobre a forma de pomba, adentrando no 22, Carlos Pastorino nos posiciona da seguinte forma, e me permitam fazer uma leitura que eu acredito que isso vai ajudar a contextualizar todos nós neste momento. Ele nos diz o seguinte: o céu se abriu. É preciso termos dois momentos para uma análise. É comum todos nós, né, com essa visão natural da gente, nos apercebermos, às vezes, em momentos sombrios, raios de sol que penetram, né, que atravessam pequenas brechas entre as nuvens, nos dando uma visão ou um sentido de uma luz direcionada. Mas também, como nós somos um público espírita, né, com algum conhecimento espírita, possa ser que esta luz que se abriu no céu já seja também um relato de um fenômeno mediúnico, aonde, no caso, seria especificamente o João ter observado um feixe de luz direcionado ao Cristo. Então, fica essas duas possibilidades. Eu prefiro, e eu costumo dizer que eu sou de me posicionar, porque a dúvida às vezes nos leva a dúbias interpretações e eu prefiro acreditar que esta luz foi, né, fazendo parte de toda a evidência e aí nos levando a acreditarmos na mediunidade aguçada, uma mediunidade avançada do profeta João Batista. E nesse momento, esta luz, né, como Lucas disse, aparece sob uma forma. Então, ele não disse que era uma pomba, não era o animal, e sim um simbolismo, né, em que se aparentava ser como uma pomba. E essa pomba, até hoje, é uma simbologia muito forte no cristianismo, essa pomba de peitoral frontal, com as asas declinadas, né? Nós verificamos muito isso em lares católicos, cristãos, né? Eu diria até essa adoração que a pomba demonstrava ou sinaliza para esta comunidade cristã e católica o Espírito Santo. Mas para nós espíritas fica muito claro que Espírito Santo é todo espírito evoluído, que detentor de conhecimento, detentor de uma capacidade de auxílio a todos que estejam em um plano inferior de evolução, certo? Então, é interessante isso porque todos os evangelistas, aqueles que citam esta passagem, como eu disse, Lucas foi o mais simplório em termos de apresentação, mas todos relatam, né, esta visão por parte de João Batista. E já Carlos Pastorindo, ele se posiciona no capítulo de número... Desculpe, no capítulo número 25, Mergulho de Jesus, ele se posiciona claramente e ele nos diz e nos afirma que são fenômenos físicos de evidência. A luz não estava parada, mas que movimentava descendo sobre Jesus. Essa descida é que empresta a forma empresta a forma maior profundidade ao centro e maior elevação aos lados, fazendo que a presença, ou seja, uma imagem óptica bem achaçada, uma pomba em voo. Isso é o simbolismo daquilo que a interpretação por parte de Carlos Pastorino, né? E ouviu-se uma voz do céu, a própria atmosfera vibrou, né? Noutro fenômeno físico de audiência, mais um fenômeno mediúnico. Desta vez, com rumor de voz humana que emitia um som e articulou palavras claras, audíveis e compreendidas. Este é meu filho amado, com quem estou satisfeito. Carlos Pastorini observa que a forma de denominar este é meu filho amado, né,
Para nós espíritas, não é Deus falando diretamente a Jesus, e sim o espírito evoluído. Mas para os irmãos católicos e outros cristãos, eles atribuem a esta voz e ao Espírito Santo sendo o próprio Deus. Para nós, em nível de conhecimento doutrinário, não é assim que acreditamos que as coisas, e sim por inspiração, e sim por interferência de espíritos superiores. E em sendo Jesus o governador da terra, né, esse espírito já evoluído, porque é o Cristo que está aí encarnado em Jesus, né, com certeza esse que falou e que se dirigiu a ele seria um espírito mais evoluído ainda em nível, né, em comparação com o Mestre Jesus Cristo. Imaginemos, né, a mediunidade de João em que possa ter a capacidade de interagir com a sua mediunidade com um espírito tão elevado como esse que ele teve a oportunidade de ouvir, certo? Bom, avançando ainda um pouco mais, com Carlos Pastorini, ele diz assim para nós, e aí numa linguagem bem clara para um público espírita: todos os fenômenos narrados são manifestações de efeitos físicos, vidência e audiência, que frequentemente ocorrem em reuniões espíritas. Vemos muito disso nas nossas reuniões e sessões mediúnicas, ou de desenvolvimento mediúnicos, em alguns casos. Aí ele conclui dizendo o seguinte: quem percebeu esse fenômeno? Pergunta ele. Apenas João ou todos os presentes? Mateus e Marcos, dando-nos a impressão de que só João viu e ouviu. Lucas nada diz, apresenta o fato. O evangelista João coloca as palavras na boca do Batista como única testemunha ocular, não acenando a voz. Ou seja, eu também comungo dessa ideia, pelo que eu li, e estou particularmente convicto de que, pelos relatos e pelas obras, que João foi o único a ver, né, as imagens com relação ao fenômeno de clarividência ou de vidência e audiência. Mas também me apropriando, eu acho interessante para consolidar essa ideia e a importância do batismo para nós espíritas. João Moutinho, né, no capítulo de número 6, intitulado Batismo, ainda que ele iniciou a sua análise em cima de uma passagem do evangelista João, eu vou citar o comentário dele porque faz parte desse entendimento nosso enquanto análise do batismo, né? Então ele diz assim: neste capítulo vale fazer alusão ao batismo, adotado por símbolo de purificação. Se o asseio se relaciona ao corpo físico, a água é o principal componente, além de contribuir para a saúde e para o bem-estar. No entanto, na purificação do espírito, aí sim, esta água, ela traduz o simbolismo da purificação do espírito. Porém, o processo consiste na reforma íntima e não simplesmente o banho. Porque o banho, né, e aí me permitam com muito respeito, mas inúmeras doutrinas, né, acreditam que o banho e o compromisso das pessoas pós o banho. Eu tenho um irmão que é evangélico e posso dizer, pelo que eu testemunhei, né, eles fazem um mergulho em piscina ou em praias. Então, não é simplesmente a lavagem da cabeça. Já o católico, né, é um símbolo, como é um símbolo dentro da sua liturgia, né, e de tudo aquilo que a doutrina católica
acredita no seu sacramento. O batismo é um dos grandes sacramentos enaltecidos pelo catolicismo, na pia crismal, numa sessão em uma igreja, né, onde os familiares, todos nós já conhecemos sobre isso, mas é uma coisa muito ritualizada, mas forte. Tão forte que quando alguns querem casar, se não tiver as certidões os atestados ou os documentos que justifiquem esta ação, diria que não são verdadeiramente cristãos e católicos. Enfim, respeitamos, mas para nós espíritas, né, e a semelhança do que o Cristo fez, e o Cristo se deixou banhar em respeito ao trabalho desenvolvido do precursor, do missionário que veio preparar o caminho dele. Mas o próprio Cristo, segundo o apóstolo Paulo, e está aqui nesta obra de Moutinho, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 1 e 17, ele diz assim: Paulo esclarece que o Cristo não mandou batizar, mas evangelizar. E o que fez entender que o batismo, como símbolo de purificação do espírito, é processo de educação moral, que se efetua com o esforço da evangelização. Então, poderíamos pensar, mas olha, se o batismo há essa purificação, haveria necessidade do Cristo se batizar? Isso iria mudar a sua... Não, claro que não, pela evolução do Cristo. Mas ele se deixou, no meu entendimento, como forma de enaltecer e de valorizar todo aquele trabalho missionário que João Batista realizava. Portanto, meus irmãos, essa a nossa singela contribuição, né? Sei que por uma influência do catolicismo, né, muitos dos que estão a me ouvir vivenciaram esse sacramento, mas, à luz da doutrina, essa doutrina esclarecedora, nós respeitamos tudo esse simbolismo, mas se esse simbolismo, se esse batismo, se este banho, se esta água, digamos que simbolize uma higienização, não mudar verdadeiramente o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, vai continuar apenas nas festividades, né, oriundas ou posteriores à atitude ou à ação realizadora. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquemos com Deus, mas, acima de tudo, busquemos o esclarecimento do Evangelho, tão necessário nos dias de hoje, diante de momentos tão tristes que ainda temos vivenciado. Muita paz, fiquem com Deus.